Você achou que não ia ter revisão para EPICAR? Achou errado. Meu nome é Otto Guilherme Neto e eu estou aqui para apresentar e presentear vocês com a revisão da EPICAR, da disciplina mais delícia, mais gostosa, nossa maravilhosa matemática. E para começar, então, a gente vai começar com um exercíciozinho da EPICAR do ano passado. Então, vem aqui comigo. Vamos dar uma lidinha primeiro no enunciado. Considere 4 números naturais distintos, tais que, quando adicionados de 3 em 3, resultem em 152, 163, 175 e 185. Sobre esses 4 números, é correto afirmar que todos são menores que 70, nenhum é múltiplo de 10, apenas um é um número primo, algum é um quadrado perfeito. Bom, calma. Primeira coisa, respira, não pira. Vem comigo que a gente vai ver como isso aqui é bem tranquilinho, não é tão difícil quanto parece. Primeira coisa que a gente tem que fazer então, vamos dar uma relidinha aqui no enunciado e ver o que ele está nos dando, o que ele está nos fornecendo de informações. Primeira coisa que a gente dá uma olhadinha aqui, ó. Considere 4 números naturais distintos. Então, o que a gente costuma fazer, pessoal? Ele está falando 4 números naturais distintos, mas a gente não sabe bem quem eles são. Quando a gente não conhece alguém na matemática, o que a gente faz? A gente denomina, a gente chama ele de umas letrinhas, né? Então, eu vou chamar meu primeiro número de A, o meu segundo de B, tá? O meu terceiro de C e o meu quarto de D. E o que eu vou fazer? Vamos continuar lendo lá para a gente ver o que o enunciado está dando para a gente. O que informações que ele está nos dando que a gente pode tirar que facilitem na hora da gente resolver, na hora da gente ver qual alternativa é a correta. Ele continua lá, né? Ele nos dá 4 números distintos, né? A gente chamou de A, B, C e D. E aí ele continua, né? Que somados de 3 em 3, pessoal. Então a gente está somando 3 números em 3 números e eles têm que dar 152, 163, 175 e 185. Então como que a gente vai escrever isso? Vamos lá. O que ele disse? Que se a gente somasse de 3 em 3, teriam que dar aqueles resultados, né? Então vamos lá. Meu primeiro número não é o A? Então vou colocar lá o A mais meu segundo número, que é o B, mais meu terceiro número, que é o C, e como essa é a minha primeira, ela tem que ser igual a 152. Beleza? Então, o que a gente fez? Nossa primeira combinaçãozinha, nossa primeira soma de 3 em 3, tem que dar 152. Vamos para a nossa segunda sominha, então. O A mais o B mais o D tem que estar dando 163. Então, a nossa segunda combinaçãozinha de números distintos que a gente chamou de A, B, C e D, que a gente somou de 3 em 3, tem que estar dando 163. Opa, agora o padrãozinho ficou tranquilo. Vamos fazer o próximo junto? Vamos lá. Nossa terceira combinaçãozinha somando de 3 em 3. O A mais o C mais o D tem que ser igual pelo enunciado a 175. E para a gente fechar, vamos para a nossa quarta combinaçãozinha, né? Os numerozinhos, as letrinhas que sobraram, nossos números distintos que sobraram. O B mais o C mais o D, que por fim tinham que dar o nosso 185. Vamos conferir se a gente fez certo com o enunciado? O enunciado nos diziam que são 4 números naturais distintos, a gente chamou de A, B, C e D, e que somados de 3 em 3 tinham que dar 152, 163, 175 e 185. E olhe lá, é exatamente o que a gente colocou, né? O A mais B mais C, 152, o A mais B mais D, 163, o A mais o C mais o D, 175, e o B mais C mais D, 185.
E agora, professor Otto, o que a gente vai fazer? Como que a gente continua daqui? Agora que a gente vai fazer a parte mais legal do nosso exercício. Agora a gente vai aprender a brincar com a nossa matemática. Vou escrever brincar bem bonito aqui. Que é a parte mais legal, mais gostosa, que a gente adora matemática por isso, né? Eu vou mexer com esses números. Eu vou somar, eu vou pensar o que eu posso fazer para ver o que está acontecendo com eles. Eu vou fazer uma coisinha especial aqui agora, pessoal. Eu vou somar todos eles. Eu vou somar essas 4 linhas que eu coloquei ali. Eu vou somar a primeira, a segunda, a terceira com a quarta e ver o que está acontecendo. Então, vamos lá. Eu vou somar essa linha com essa linha com essa linha. E eu vou dar uma olhadinha no que está acontecendo, tá, pessoal? Vamos lá. Eu tenho um azinho na primeira, um azinho na segunda, um azinho na terceira, mas eu não tenho nenhum A na quarta linha. Então, eu fiquei com quantos? Eu fiquei com 3 azinhos. Mais o B, eu vou fazer a mesma coisa. Eu tenho um B na primeira, um Bzinho na segunda e um B só lá na última. Então, eu também fiquei com 3 Bzinhos. Mais, eu tenho um Czinho na primeira, um C na terceira linha e um C na quarta linha. Então, eu fiquei aqui com 3 Czinhos. E a gente consegue ver também que a gente tem 3 Ds, né? Um na segunda, uma na terceira e uma na quarta linha. 3 Dzinhos. E tudo isso tem que ser igual à soma de 152, 163, 175 e 185, que tem que dar dando 675. Beleza, pessoal? Tranquilo, né? O que eu fiz então? Somei as 4 linhas. Somei todos os A's que eu tinha ali, todos os B's, todos os C's e todos os D's, e o resultado das minhas somas. Olha aqui que especial o que aconteceu então aqui comigo. Eu tenho um 3 na frente do A, um 3 na frente do B, um 3 na frente do C e um 3zinho na frente do D. Se eu tenho um 3 em todas as minhas parcelas ali, pessoal, eu posso colocar ele em evidência, né? Eu posso jogar ele para frente. Então, eu vou colocar ele na frente de todos, multiplicando o A, o B, o C e o D. E isso aqui continua sendo 675. Lembre lá, né, pessoal? Se eu multiplicar esse 3 de volta, eu volto para a linha de cima. Então, eu não fiz nada de diferente. E agora, esse 3 que está aqui, desse ladinho, ele está multiplicando, né? Eu vou passar ele, então, para o outro lado, na divisão. Como ele está multiplicando, eu passo na sua operação inversa. Se ele está multiplicando, eu passo ele para o outro lado da igualdade, na divisão. E a gente vai ter que o A mais o B, mais o C, mais o D, eles vão ser iguais a 675, divididos por aquele 3 que estava lá do outro lado. E para fechar, o A mais o B mais o C mais o D, que a gente montou aqui, né, pessoal? A gente montou junto. Eles vão ser iguais a 225. Opa, professor, cheguei aqui em 225 e agora? Como que eu continuo? Como que eu vou partir daqui? Olha só, eu tenho 4 letrinhas, né? Porque eu tenho 4 números distintos. Lembra lá, né? Olhar lá para o nosso enunciado. A gente montou os nossos 4 numerozinhos, as nossas 4 letrinhas que representam números distintos. Então, eles são diferentes. Então, eu vou montar uma tabelinha para 4 carinhas aqui. Eu vou colocar aqui que o A mais o B mais o C mais o D igual a 225. Vou montar aqui embaixo o A mais o B mais o C mais o D igual a 225. E vou colocar aqui do ladinho o A mais o B mais o C mais o D igual a 225. E como são 4 números, eu vou fazer meu último aqui. O A
mais o B, mais o C, mais o D, resultando em 225. Opa! Vamos olhar lá para o primeiro para a gente ver o padrãozinho que a gente está tendo, tá, pessoal? A gente tem que A mais B mais C mais D é igual a 225. Mas olha aqui que legal que está acontecendo. Pessoal, a gente sabe, né, quanto que vale B mais C mais D. Como? Como que a gente sabe? Olha lá, olha para nosso sisteminha que a gente montou lá no comecinho. A gente montou aqui. B mais C mais D, a gente sabe que dá 185. Então a gente vai substituir lá. A gente tem que o A mais B mais C mais D, que a gente vai substituir por 185, é igual a 225. E o meu Azinho vai valer 40. Olha só. Vamos olhar aqui para baixo. Será que a gente tem o mesmo padrãozinho? A gente consegue fazer a mesma coisa? A gente tem aqui embaixo a mesma coisa, né? O A mais B mais C mais D é igual a 225. Mas, pessoal, eu sei quanto que vale A mais C mais D? Sei sim. É a nossa terceira linha do sisteminha que a gente montou aqui em cima. E a gente sabe que A mais C mais D está valendo 175. Então, vamos substituir lá. Quem eu não peguei agora foi o B. Então, o B mais o A mais C mais D, que eu sei que vale 175, e eu vou substituir aqui, né? 175 tem que ser igual a 225. E resolvendo a nossa equaçãozinha, a gente tem que o B vale 50. Legal, né? Vamos fazer a mesma coisa para os dois que sobraram. Agora a gente vai achar o C e o D. Vamos colocar o C aqui na frente e vamos pensar. A gente sabe quanto que vale A mais B mais D? De novo, pessoal, tá lá naquele sisteminha que a gente montou, né? E é a segunda linha aqui. A gente sabe que A mais B mais D está valendo 163. Então, vamos substituir lá. C mais 163, que foi que a gente montou lá no nosso sisteminha, tem que dar igual a 225. E o C está valendo 62. Vamos terminar então? A gente vai agora isolar o D na última. O D vai valer o quê? Então, agora a gente vai isolar o D na última. Vamos ver quem sobrou. Sobrou o A mais o B mais o C. E eu sei quanto que vale. É a primeira linha do nosso sisteminha. A primeira linha do nosso sisteminha está dizendo que o A mais o B mais o C estão resultando em 152. Então, vamos colocar lá embaixo. D mais 152 é igual a 225. E o D aqui, no caso, está valendo 73. Opa! Agora eu sei quais são os meus numerozinhos distintos. Achei o valor do A, achei o valor do B, achei o valor do C e achei o valor do D. O A está me valendo 40, o B vale 50, o C vale 62 e o D está valendo 73. E com isso, será que a gente consegue resolver o nosso probleminha? Vamos olhar cada alternativa, pessoal. A primeira alternativa diz que todos os números são menores do que 70. A gente já vê que isso é falso, né, pessoal? Porque o nosso número D, ou a letrinha D que a gente achou, está dando 73. Então a A é falsa, já posso eliminar ela. Vamos ver a B. Nenhum é múltiplo de 10. O que é um múltiplo de 10, pessoal? Vamos lembrar aqui bem tranquilo. Múltiplo de 10, pessoal, é só pensar num número que o 10 consegue dividir ele. Pensa num número que pode ser dividido por 10. Ele vai ser um múltiplo de 10. O 10 consegue dividir, né, dando um resultado exato, o 40 e o 50. Então já não vale. A B já é falsa. Vamos pensar na C. Apenas 1 é um número primo. Opa! Se a gente lembrar dos nossos números primos, né, são aqueles números que só podem ser divisíveis por 1 e por ele mesmo. Lembrando que o 1 não é primo, a gente não considera o 1 primo. O 40 a gente sabe que é par. Se é par, pode ser divisível por 2. O 50 é a mesma coisa, é par, divisível por 2. O mesmo vale para o 62, par, divisível por 2. Se a gente lembrar lá da nossa tabelinha de primos, a gente vai ter que o 73, sim, o 73 é um número primo.
Então, a gente tem que a letra C é a letra correta, é a alternativa correta do nosso probleminha. O 73, sim, é um número primo, pois ele só pode ser divisível por 1 e por ele mesmo. Mas vamos terminar então, vamos dar uma lidinha na D, só para a gente não tirar uma dúvida, vai que sobrou algum probleminha, alguma dúvida nesse exercício. Algum é um quadrado perfeito? Pessoal, quando eu quero saber se um número é um quadrado perfeito, é só eu pensar se ele tem alguma raiz quadrada exata. Se ele tiver raiz quadrada exata, a gente vai saber se esse número é um quadrado perfeito. E a gente sabe, né, que 40, nem 50, nem 62, nem 73 têm raízes quadradas exatas. Então, eles não podem ser quadrados perfeitos. Resultando, então, a nossa letrinha C. É a letra correta dessa alternativa. Muito obrigado a todos. Esse foi o probleminha da EPICAR.